Meu nome é Gabriela, tenho 28 anos. A noite que mudou minha vida para sempre começou na recepção do casamento da minha irmã, em um salão de festas repleto de luzes douradas suaves, tilintar de taças e aquele tipo de sorriso que parece caloroso, mas esconde algo frio por baixo. Eu quase me convenci de que as coisas seriam diferentes desta vez. Depois de anos sendo a decepção favorita da família, pensei que talvez, apenas talvez, o grande dia da minha irmã fosse pacífico. Usei um vestido prateado simples, nada chamativo, nada que desse motivo para falarem. Sentei-me em silêncio na mesa reservada para mim, observando os parentes rirem e dançarem, fingindo não notar os olhares familiares lançados em minha direção. Meus pais estavam na mesa principal ao lado da minha irmã, radiantes de orgulho, como se finalmente tivessem produzido a filha perfeita. Minha irmã sempre foi a filha de ouro. Notas perfeitas, noivo perfeito, vida perfeita. E depois tinha eu, o erro. A história que todos sussurravam, mas nunca diziam em voz alta. Pelo menos, não normalmente em voz alta. A recepção estava na metade, quando as luzes diminuíram e o enorme telão atrás do palco subitamente ganhou vida. Todos se viraram para ele, presumindo que fosse outro slide da vida perfeita da minha irmã. Em vez disso, palavras em negrito preencheram a tela. Na recepção do casamento da minha irmã, o telão se iluminou. Infértil, divorciada, fracassada, sem diploma, falida, sozinha. Por um momento a sala congelou, como se ninguém pudesse acreditar no que estava vendo. Então aconteceu. O salão explodiu em gargalhadas. O som se espalhou como um incêndio. As pessoas cobriam a boca, algumas fingindo choque enquanto ainda riam. Outras nem se davam ao trabalho de fingir. Senti o calor de centenas de olhos queimando em mim. Era o meu currículo de humilhação. Cada luta privada transformada em uma piada pública. Olhei lentamente para a mesa principal. Minha irmã estava olhando fixamente para mim com aquele sorrisinho presunçoso que usava quando sabia que tinha vencido. Minha irmã deu um sorriso de deboche. Ela riu demais. Poderia até chorar. Mais risadas. Mais altas desta vez. Vi minha mãe erguer a taça calmamente, girando o vinho tinto como se estivesse assistindo a um show que já tinha visto antes. Mamãe girou o vinho. Meu pai encostou-se na cadeira, completamente relaxado, como se humilhar a própria filha na frente de 200 convidados fosse apenas mais um truque inofensivo de festa. Papai sorriu. É só uma brincadeirinha, querida. Uma brincadeira. Essa palavra ecoava na minha cabeça enquanto a multidão continuava rindo. Eles sempre chamavam de brincadeira. Quando minha irmã contou aos parentes sobre o meu divórcio no Natal, quando meus pais mencionaram minha empresa falida aos vizinhos, quando lembraram a todos que eu nunca terminei os estudos depois que saí de casa aos 17 anos. Uma brincadeira. Sentei-me ali em silêncio, enquanto o telão continuava brilhando acima do palco. Cada rótulo feio brilhando como um holofote na minha vida. Infértil, divorciada, fracassada, falida, sozinha. Eles achavam que conheciam toda a minha história. Achavam que este era o capítulo final. Minhas mãos descansavam calmamente sobre a mesa, mas por dentro, algo frio e firme estava surgindo. Porque a verdade era que eu já esperava por isso. Minha irmã sempre amou me humilhar em público, e esta noite ela foi mais longe do que nunca. O que ela não sabia era que eu vim preparada. Enquanto as risadas ainda ecoavam pelo salão, peguei lentamente minha bolsa e tirei o celular. Meu coração não estava acelerado, minhas mãos não tremiam. Na verdade, eu me senti estranhamente calma, como alguém que já assistiu ao final de um filme que todo mundo ainda está tentando adivinhar. Desbloqueei a tela e abri uma conversa. Meu polegar pairou sobre o teclado por apenas 1 segundo, enquanto outra onda de risadas percorria o salão. Então, digitei uma palavra. Peguei meu celular e digitei uma palavra. Começar. Apertei enviar e coloquei gentilmente o aparelho de volta na mesa. Do outro lado do salão, minha irmã ainda sorria, aproveitando seu momento, completamente alheia ao que acabara de iniciar. Os convidados continuavam rindo, meus pais continuavam sorrindo, mas em questão de segundos, aquela risada estava prestes a desaparecer. Porque o que nenhum deles percebeu ainda era que o verdadeiro show não tinha começado quando o telão se iluminou. Estava começando
agora. As gargalhadas ainda ecoavam pelo salão quando a tela do meu celular escureceu na mesa à minha frente. Não olhei para cima imediatamente, simplesmente contei na minha cabeça. 1, 2, 3. Do outro lado da sala, minha irmã ainda desfrutava da atenção, erguendo sua taça de champanhe enquanto os convidados a parabenizavam pela piada hilária. O telão gigante atrás do palco ainda exibia aquelas palavras cruéis sobre mim, como um troféu de humilhação. Meus pais pareciam completamente satisfeitos consigo mesmos. Para eles, este era o momento perfeito do casamento, lembrando publicamente a todos quem era a vergonha da família. Mas exatamente 7 segundos depois de eu enviar aquele texto, o projetor piscou novamente. A princípio, ninguém notou, então a tela ficou preta. A música parou no meio da canção. As conversas cessaram. Uma onda de silêncio percorreu a sala enquanto as pessoas se voltavam para o telão novamente. Minha irmã franziu a testa ligeiramente, confusa. O que está acontecendo? Ela sussurrou para a cerimonialista que estava por perto. Então a tela acendeu de novo, mas desta vez não era sobre mim. Uma nova imagem apareceu. Era um documento, claro, brilhante, impossível de não ver. Um comprovante de transferência bancária com um valor muito alto. O título dizia: Autorização de pagamento de casamento, pago integralmente. E abaixo dele, meu nome, Gabriela Álvares. O salão ficou em silêncio quase instantaneamente. O sorriso da minha irmã desapareceu. Os convidados se inclinaram para mais perto da tela. O documento mudou para outro. Um contrato de prestação de serviços. O local, a empresa de buffet, a suíte de luxo da lua de mel, o vestido de estilista, os arranjos florais. Cada fatura tinha o mesmo nome em pago por, o meu. Murmúrios se espalharam pela multidão como eletricidade. Levantei-me lentamente da cadeira. Minha irmã olhou para mim, a confusão se transformando em pânico. O que é isso? Ela perguntou em voz alta. A imagem mudou novamente. Desta vez era um vídeo. Os convidados assistiram a uma gravação de meses atrás. Minha irmã e meus pais estavam sentados em um restaurante rindo enquanto discutiam o orçamento do casamento. A voz da minha irmã preencheu os alto-falantes do salão. A Gabriela vai pagar por tudo. Ela está desesperada para provar que não é um fracasso. É só fazê-la pensar que é uma forma de se reconectar com a família. Minha mãe riu no vídeo. E na recepção faremos algo engraçado sobre a vida dela, para quebrar o gelo. Meu pai acrescentou casualmente. Ela nos deve isso, depois de envergonhar a família por anos. Ofegos preencheram a sala. Os mesmos convidados que estavam rindo momentos antes, agora olhavam para a tela em choque. O rosto da minha irmã ficou pálido. Desliga isso! Ela gritou para o DJ. Mas o vídeo continuou. Outro clipe apareceu. Este mostrava minha irmã se gabando para uma amiga ao telefone. Assim que o casamento acabar, vou cortar o contato com a Gabriela de novo. Ela só é útil agora porque está pagando. Uma mulher na mesa mais próxima cobriu a boca, incrédula. O salão ficou em silêncio absoluto. Meus pais estavam congelados na mesa principal. Meu pai parecia alguém de quem todo o sangue havia sido drenado. A taça de vinho da minha mãe baixou lentamente para a mesa. Finalmente, dei um passo à frente, para o espaço aberto perto da pista de dança, para que todos pudessem me ver claramente. 200 olhos me seguiam. Olhei para o telão mais uma vez, onde aquelas palavras cruéis sobre mim tinham aparecido originalmente. Infértil, divorciada, fracassada, falida, sozinha. Então olhei diretamente para minha irmã. Você esqueceu de uma coisa, eu disse calmamente. Sua voz tremeu. O quê? Eu sorri levemente. Não sou burra. Uma onda silenciosa de sussurros se espalhou pelo salão. Peguei em minha bolsa e coloquei outro documento na mesa ao lado da cabine do DJ. O DJ hesitou, mas o colocou na tela. Um contrato final apareceu. Aviso de retirada de patrocínio de casamento. Efeito imediato. Ofegos preencheram a sala novamente. Expliquei suavemente. Cada fornecedor aqui concordou com uma condição quando eu paguei por tudo. Se eu cancelasse o contrato antes da meia-noite de hoje, as contas seriam transferidas de volta para os noivos. O queixo da minha irmã caiu. Meu pai levantou-se tão rápido que sua cadeira caiu. Você não pode fazer isso, ele gritou. Olhei para ele calmamente.
É só uma brincadeirinha, querido. Alguns convidados realmente riram desta vez, mas não de mim. A cerimonialista correu até minha irmã, sussurrando urgentemente. O rosto dela ficou completamente branco. A realidade a estava atingindo de uma vez. Centenas de milhares de reais. De repente, responsabilidade dela. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à saída. Ninguém tentou me impedir. Ninguém mais ria. Ao chegar à porta, fiz uma pausa e olhei para trás uma última vez. As mesmas pessoas que tinham zombado de mim minutos antes, agora olhavam para meus pais e minha irmã com uma curiosidade desconfortável. É engraçado como as pessoas mudam de lado rápido. Saí para o ar fresco da noite me sentindo mais leve do que em anos, porque, pela primeira vez na minha vida, a desonra da família finalmente contou o seu lado da história. E se você acompanhou a Gabriela até o final dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias poderosas de superação, onde a verdade sempre encontra o seu momento.